Dudu, vale um treinamento, Então entende? vai, Ritinha que já está gravando. Então, vamos lá. Então, a pedidos, né, do meu Bota a câmera amigo. em você, bota a câmera em você. Aí, Pronto. Estou aqui hoje com o meu ajudante de treinamento, Dudu. Legal. Gato, né? Então, vamos lá. Fiz um... Eu participei, né, de um curso maravilhoso e, assim, eu escutei, né, de um grande que eu acho que todo mundo conhece, né, do T. Havec, tive a oportunidade de ter um treinamento com ele no Quanto Olímpio, onde ele fala que a única coisa que pode estar evitando que você chegue no nível que você quer é algo que você não conhece. Porque se você conhecesse, você já tinha feito. Porque uma coisa, você realmente só sabe uma coisa quando você executa. Se você não está executando, é porque você ainda não entendeu como. Entende? Como você fazer. Talvez você precisa conhecer o como. Você já tem um porquê, mas você já uhum. importa o como. Né? E o curso que a gente está fazendo é uma série de cursos que é chamado Salto Quântico em Desenvolvimento Pessoal, e uma parte do curso era o Guerreiro Iluminado. E já começa o curso dizendo assim, antes de começar esse curso, se a sua mente já está dizendo, eu sei disso, significa que você está na sua zona de conforto. Quando você diz, eu sei disso, você está na sua zona de conhecimento. Porque a partir do momento que você diz, eu já sei, você se bloqueia a aprender, né? Para você entender algo que eu possa hoje, aqui nesse treinamento, estar dizendo, e do que eu podia escutar no treinamento, que poderia ser aquela peça que estava faltando para eu colocar em prática aquilo que eu sabia. Então, o sentimento que eu tive foi que eu me abri, primeiramente, para a informação, não me fechei, eu estava disposta mesmo a sair da minha zona de conhecimento. Mas nem sempre foi assim. Quantos treinamentos eu já fui, ou quando eu vejo alguma coisa, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Mas se eu soubesse realmente, os resultados estavam se refletindo na minha vida, né? Então, hoje eu me abro muito para isso, e ele fala, né, que a sua mente, ela tenta te deixar sempre na sobrevivência, né? A mente é o seu eu falso, que nós temos o nosso eu verdadeiro, que é aquele que a gente vê o mundo, a gente vê um copo vazio, e o nosso eu falso, ele é todas as crenças, tudo que a nossa programação mental que foi programada pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos líderes religiosos, é todas as crenças e a formação de hábitos em cima dessas crenças, de aquilo que você acredita, né? Você age de acordo com essa programação. E se você tem uma programação boa para determinadas áreas da sua vida, por exemplo, a área financeira, eu comecei a analisar que eu tenho boas crenças, entende? Uma boa programação para a área financeira. O que eu fui condicionada, eu hoje consigo, na área de negócios, ser bem sucedida. E eu identifiquei que na área do meu condicionamento, para a área do dinheiro, veio de quem? Do meu pai. E a forma como eu gasto meu dinheiro vem através da minha mãe. Então, tudo que a gente experiencia com os nossos pais, com os nossos professores no início, quando a gente vem ao mundo, forma o nosso eu falso, que a gente acha que é nosso eu sou assim. Você não é assim. Você está assim por conta desses condicionamentos. Aí ele começa o curso dizendo assim que para mim é super top. Se quando a criança você vê o mundo, você é um bebê. Aí o que você faz? A primeira coisa que acontece é você dá um chorinho, porque você sentiu fome. Aí ninguém vem. Aí de repente, o que você faz? E grita. E ninguém vem. Daqui a pouco você berra.
E aí o que que vem? Vem a mãe, bota logo o peito, ou bota a mamadeira, vem um pai, abraça. Oi, o que que você acabou de aprender? Quem não chora não mama. Quando você também tiver um problema ou algo, você vai chorar. Entende? Isso é o quê? Um condicionamento. Eu dei só um exemplo aqui de um condicionamento. Agora, tu imagine, hoje, Vinícius, você está com quantos anos? 40. 40 anos de condicionamento. De coisas que você fez, repetiu, que muitas vezes hábitos de sucesso, muitas vezes coisas também que você não está alcançando. Por quê? Porque você experimentou em determinadas áreas não um sucesso, mas um condicionamento. Você está condicionado. Então, por exemplo, hoje, se Vinícius quer ir hoje ele é 30K, ele quer ir a 40K, você concorda que ele vai ter que sair da zona de conforto dele? E muitas vezes as pessoas acham que a zona de conforto é o quê? A zona de conforto é, não, é porque eu vou para Disney, eu tenho uma vida tranquila. Não, não é isso. A sua zona de conforto é sua zona do conhecido. É o seu condicionamento, é seu eu falso, é sua programação. Então, tem uma parte do nosso cérebro, que é o cerebelo, que ele é responsável por proteção, por você sobreviver. Ele é instintivo. Então, na hora que vem algo que não está de acordo com sua programação, o que é o conforto, é o que você já conhece, qual é a tendência natural dele, tentar te colocar na sua zona de conforto. Porque pelo menos você vai sobreviver. Você concorda que você com 30K pelo menos sobrevive com o que você já tem, você já vive? Então, o seu cérebro é programado para te deixar na zona de sobrevivência. Você se desafiar, você ir para um próximo nível, você vai ter que o quê? Aprender outras coisas, desenvolver novas habilidades. E o que acontece com o seu cérebro, com seus condicionamentos, né? Com o seu eu falso? Na hora que você vai para a zona de conforto, ele vai fazer de tudo para que você não saia de lá. Então, ele vai mandar vozes, vai dizer que você não consegue, que você vai acontecer isso, e a sua mente começa a contar uma história sobre o que vai acontecer no futuro. E você sai do presente e você começa a pegar tudo o que aconteceu muitas vezes no passado, ou tudo que você está vivendo com essa história que a sua própria mente está jogando para você do que vai acontecer no futuro, que muitas vezes não, 90% das coisas que você imagina nem acontece, né, assim? E ela vai fazer de tudo para você ficar ali. Então, ela não é educada. Ela vai fazer de tudo, vai contar essa história para que você não saia. E o gatilho que a sua zona o seu condicionamento físico, o seu eu falso, ele aciona é o medo. Porque ele sabe que o medo vai te bloquear. Então, quando você sente medo, o que acontece? É um chama para você ficar onde você está. E a maioria das pessoas, elas fazem isso, ela trava por conta do medo. Então, o medo, você tem que identificar que é um gatilho que você está crescendo. Você está saindo da sua zona de conforto. E não para você parar. Entende? E pessoas de sucesso, elas agem apesar do medo. E esse é o grande diferencial das pessoas de sucesso e as pessoas que não conseguem evoluir, não conseguem passar. Ou então você passa durante um período, mas depois você não passa, porque você não está sabendo lidar com esse condicionamento. E a maioria das pessoas acham que os problemas delas estão externos, mas os problemas delas estão internos. Tem uma frase que eu escutei lá que diz assim, que se você entender agora que suas situações não são seus obstáculos, as pessoas,
seu esposo, sua esposa, seus amigos, seus líderes, que não está externo. Se você entender que seu maior obstáculo é seus pensamentos, é esse condicionamento, é isso que você vive dentro da sua mente, e você conquistar isso, superar isso e aprender a controlar tudo isso que acontece dentro da sua mente, você é um guerreiro. E a definição de guerreiro é o quê? Você sabe o que é a definição de guerreiro? É aquele que conquista a si mesmo. E às vezes a gente acha que o guerreiro é aquele que vai guerrear, aquele que vai pegar uma briga, aquele que vai mostrar que está certo, aquele não é assim? E o verdadeiro guerreiro é o que ele é aquele que consegue conquistar. Então, algumas coisas, né, que sua mente sempre vai trabalhar, mandando vozes, contando histórias para você, e como você reagir a isso. Toda vida que vinha uma palavra, uma frase, uma vozinha, ou uma história, você está muito no futuro, você não está no presente, e você começa a ficar ansioso e o medo bater, identifique essa voz. E que história a tua mente condicionada está contando para você para deixar você bloqueado de uma coisa que não aconteceu, que ela está no futuro. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que dizer obrigado por compartilhar e agir apesar do medo. Voltar para o presente, respira, a respiração faz do que você saia, tire seus pensamentos do futuro, porque a ansiedade muitas vezes é o futuro. Respirar e voltar para o presente, porque no presente tem a solução. Porque que tem pessoas que vão para os treinamentos, escutam, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ela está paralisada por conta do condicionamento dela, do que ela aprendeu. E a Herbalife, como qualquer outra coisa nova que você aprende, você sai da sua zona de conforto. Então, a mente vai ficar mandando medo para você, manda vozes, conta uma história, bota você no futuro. E o grande segredo é você aprender a vencer essa batalha dentro da sua mente. Então, nada que você quer. Essa é outra frase muito boa. Tudo que os seus sonhos, suas metas e seus objetivos na vida, todas as coisas que você mais quer, não estão na zona de conforto. Não estão onde você pensa que está. Ela está fora. Ela tem que te puxar mais, tem que te exigir mais. E na hora que você for fazer o mais, o algo a mais, você tem que se preparar. E o guerreiro, primeiro, tem que conquistar a si mesmo. E tem que começar a controlar essa mente. Então, estar no presente é uma dica. Sempre observe, quando você estiver atacado pelo medo, o medo vir, identifique quais são as vozes que você está escutando, o que é que tua mente está contando, que história para você. Agradeça, obrigado por compartilhar, respira e volta para o presente. Ataque de medo é porque você está sempre, quando o medo vir, é porque você está no futuro. Então, toda vez, 100% de todos, antes de começar a batalha, antes de você começar uma nova fase na sua vida, um novo desafio, a primeira coisa que você tem que ter é um código de honra. Porque na hora que as coisas ficarem difíceis, você tem que ter acordos com você para que você não desista. Pequenos acordos. Você concorda que na Herbalife nós temos sonhos grandes? Imagine eu e você, Vinícius. Eu sei do seu sonho, você sabe os meus. A gente quer sonhos altíssimos. Mas como é que a gente vai chegar lá se a gente não consegue cumprir pequenos acordos? Então, ele disse que antes de começar, você tem que ter um acordo com você mesmo, né? Você dá seu 100%, não chegar atrasado. Pequenas disciplinas que você vai fazer diária, que você vai se comprometer,
que isso vai fazer com que você tenha um sucesso maior. Então, isso aqui depois também eu poderia passar para vocês. Eu acho que se todos nós da Herbalife, principalmente do sistema, tivéssemos esse acordo, botasse todo mundo para assinar, na hora que viesse as dificuldades, a gente olharia para os nossos acordos e a gente entenderia que a gente não pode quebrar um compromisso. Então, tudo que você foca e dá 100%, você vai conquistar. Foi falado muito também no curso sobre julgamento. Muitas vezes a gente fica julgando as outras pessoas. Entende? Quando você consegue perceber um defeito em outra pessoa, aquilo é seu maior psicólogo. Sabe por que você consegue identificar um defeito em uma pessoa? Porque você tem. E eu não entendia isso. E hoje, quando eu comecei a conversar com minha filha, e ela se abriu comigo, ela disse, mãe, a senhora tem isso, 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 isso. E nós duas identificamos, Vinícius, que nós duas temos o mesmo, eu acho a mesma coisa dela e ela acha a mesma coisa de mim. E por que é isso? Por conta do nosso condicionamento. Luísa identifica coisas que ela tem, só que ela não percebe que tem. E foi uma das coisas que mais foi falado, que a gente não julgar outra pessoa. Na hora que a gente tiver vontade de julgar, a gente olhe, examine a gente, porque muitas vezes a gente nem acha que está tendo aquilo, mas você está tendo. Então, julgar. E outra coisa, você tem que buscar dentro de você aquele guerreiro, sabe? Dar um nome para o seu guerreiro, porque todos nós somos um guerreiro. Mas ele fala assim, crie um seu guerreiro, né? Imagine, dê um nome para o seu guerreiro, que na hora que você estiver passando por dificuldades ruins, por coisas, por desafios, pelo medo, por essa quebra de paradigma, você puxe esse guerreiro dentro de você, né? E na época ele disse que você tem que criar um nome, muitas pessoas deu o seu nome de guerreiro, Águia Dourada, outro nome, mas que na hora que você for lutar, você se encare como aquele guerreiro. E eu me lembrei que quando eu era pequena, eu assisti um desenho animado. Esse desenho animado chamava Poderosa Iris. E eu achava top, entendeu? Ela era tipo a Mulher Maravilha, só que meio romana, e ela resolvia tudo. E assim, eu disse, meu Deus, tá aqui, ó, desenhei minha Poderosa Iris aqui, não tão bonitinha. E ele diz, toda vida que você tiver que lutar, conquistar você mesmo, você chame a sua guerreira, que todos nós temos um guerreiro dentro de nós, e imprima isso dentro de você, né? Então ele disse exatamente isso, que o guerreiro é aquele que conquista a si mesmo. E como você pode conquistar você mesmo? Né? E existe dois vocês, que é o eu verdadeiro, que é aquele que você nasce, que é o copo, e o eu falso, né? Que o eu falso é o seu ego, né? É o que vive, que não é o seu verdadeiro eu. E quando você chega à Terra, você não tem nada, você é limpo, você veio para cumprir a missão que você veio na Terra. E muitas vezes a gente acha que nossa missão é pagar a conta, é fazer o que você está fazendo, e é algo muito maior, e você não sabe, porque o seu condicionamento, você está trabalhando no seu eu falso. Você pensa que é o seu eu verdadeiro, mas é uma programação, né? Então, quando essa programação sempre vai querer que você sobreviva, vai pelo menos deixar você na sua zona de conhecimento. E o seu condicionamento, como eu disse, ele vem de tudo que você aprendeu, mas você não é sua programação. Exemplo do telefone, né? O telefone, você tem o telefone e você tem os aplicativos. Só que você usa tantos aplicativos que muitas vezes você acha que o telefone é os aplicativos, é a programação, mas você é o telefone, né? E você é uma escolha.
Você todo dia tem que escolher, você tem que decidir. Você não é aquilo que você o seu condicionamento. Você pode escolher ser uma pessoa diferente. Mas para isso você tem que se conectar com o seu eu verdadeiro. E como é que você se conecta com o seu eu verdadeiro? E eu queria mostrar isso aqui, Vinícius, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. Ele fala que quando a gente vem ao mundo, a gente é conectado com algo superior, tá vendo? Eu não sei se você consegue ver. Consigo. Perfeitamente. E você está aqui, ó. Você é conectado com esse ser superior. Uhum. À medida que você vai crescendo, a sua mente é programada por tudo que você aprende. Isso vai ficando nebuloso. Vai ficando cheio de informação. Então, ele pediu para uma sala, de um lado da sala gritar e outro lado da sala fazer assim, ó. Ninguém conseguiu escutar o outro lado da sala fazendo porque estava todo o outro lado gritando. Ele disse, isso é o que acontece dentro da sua mente. Você tem o eu verdadeiro, que é o que está em conexão, e tem o teu eu falso, que é o ego, que está gritando, cheio de vozes, querendo te bloquear para que você não tenha essa conexão. Então, você tem que silenciar essas vozes. E isso é através da meditação. Porque você só vai escutar o seu eu verdadeiro, e para algumas religiões é o Espírito Santo, para outras isso aqui sou eu, certo? Para cada um tem um nome. O anjo da guarda. Você só vai realmente escutar essa voz, que é a voz que vai te guiar em ambiente de paz, de tranquilidade. Como é que está a nossa mente hoje? E eu, pela primeira vez, fui tentar fazer meditação. Para mim, foi a coisa mais difícil da minha vida. Eu descobri que os gritos tão grandes aqui dentro, minha mente vagueia por tudo que é canto. Eu não consigo focar ali na meditação, no presente, porque minha mente está toda hora indo para onde? Para o futuro, para o passado, para o futuro, para o passado. E a meditação, através da respiração, porque seu cérebro ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele respira, ou ele pensa. E aí, o que que você faz? Na meditação, você fecha os olhos e começa a respirar. Quando você respira, você sai do passado, sai do futuro e você está ali no presente. Quando você se concentra na sua respiração, você não está pensando. Então, de repente, eu focava na minha respiração, daqui a pouco minha mente fugia. Daqui a pouco eu respirava, minha mente voltava. E foi uma guerra, Vinícius. Eu descobri que boa parte do meu dia, ou eu estou vivendo o que eu vivenciei no passado, ou uma coisa que ainda nem aconteceu, mas eu já estou projetando. Você entende? E eu não consigo escutar essa voz, que é a voz do meu verdadeiro ser. Eu estou numa batalha mental de coisas e muitas vezes a gente se distrai do que realmente é importante, né? Que é essa conquista de você mesmo, é você sair dessa sua zona de conforto, essa sua zona de conhecimento, né? Então, você ter... E ele diz que a verdadeira consciência é você saber que isso existe. Olha que frase, né? Que a consciência, você pode... que a consciência é você saber que isso existe. Você não tem que aprender nada novo, fazer nada novo. Você tem que desfazer. Olha que frase, né? Então, quando você entra, vamos imaginar eu quando entrei na Herbalife. Eu já era bem sucedida pela programação, minha programação para aquela área de negócio. Eu estava no melhor momento da empresa do meu pai, você entende? Estava com minhas insatisfações. Mas o que eu quero analisar com você, quando eu entrei na Herbalife, a Herbalife era o quê para mim?
Uma zona de desafio. Não Desafio, era minha zona de desconforto. Era minha zona de conforto, minha zona de desafio. Porque Desconforto. minha zona de conforto era o quê? Eu já estava bem sucedida na minha área, a empresa indo bem, tudo maravilhoso. Mas a Herbalife, para mim, foi o quê? Sair da minha zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conhecimento, da sua zona de conforto, você cresce. Só que na hora que você escolheu, eu escolhi, eu decidi entrar na Herbalife. Pronto, você tomou uma escolha. Uma pessoa que vai ter sucesso na Herbalife, ela vai agir apesar do medo. E eu no curso, eu fiquei imaginando, rapaz, eu me desafiei quando entrei na Herbalife, porque eu já tinha zona de conhecimento na minha área. Mas de Herbalife eu não sabia nada. Olha a minha zona de desafio. Aí eu pego logo o quê? Vou para a minha primeira HOM. Chego na HOM, o que eu pego? Ah, agora você vai ter que virar supervisor e ir para uma extravagância. Vinícius, eu fiquei me lembrando quais eram as vozes que eu escutava na época, dentro da minha mente. Sabe o que era? Tu tá louca, tu vai falar pro teu pai que você vai sair um dia de trabalho e vai para um evento em São Paulo. Tu comprou agora 10 mil reais de produto, você não vendeu um produto, já vai gastar mais 3 mil reais de passagem aérea e hospedagem. Entendeu? E se você não vender esses produtos, e se não sei o quê? E olha só o que é uma pessoa que conquista a si mesmo. E eu peguei tudo isso e eu agi independente do medo. Vinícius, eu passei uma semana bloqueada. Falo com meu pai ou não falo? 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 Parece simples para você. Mas para o meu condicionamento, para o meu eu falso, era o quê? Muito difícil. E às vezes a gente olha para uma pessoa na Herbalife e diz, como ela não consegue fazer? Uma coisa que para mim é tão simples, você entende? Uhum. Condicionamento. Ela está no eu falso dela a todo momento. Então, na mesma hora, o que eu fiz? Demorei, e o medo me travando. Aí, quando foi um dia, eu entrei na sala deles. Pai, é o seguinte, tô dizendo ao senhor que eu comprei já uma passagem e tudo, eu vou para um curso em São Paulo e vai ser muito bom e que não sei o que. Ele ficou olhando para mim assim, tá, tudo bem. Eu passei uma semana, minha mente querendo me deixar na zona de conforto. Não vou para essa extravagância. Não, e o terrorismo, né? Achando que ele vai Ele vai brigar, brigar sei que é comigo, lá. ele vai dizer isso, vai dizer aquilo. A mente da gente cria uma história trágica e ela não é educada. Ela cria uma pior ainda, né? Mas o que eu quero mostrar com isso? Que eu saí da minha zona de conhecimento e eu fui para aquela extravagância. Cheguei na extravagância, peguei 5 horas de fila. No Expo Center, eu fui agora, você vê, eu cheguei aqui, aí eu olhei assim, Eduardo Carvalho também está fazendo o Quanto Limpe, eu disse, Eduardo, você acredita que eu peguei uma fila dali até aqui, daquela ponta ali até essa entrada aqui? Eles, foi mesmo, passei 5 horas, só aqui em frente eu passei 1 hora, já no final, eu tenho uma foto, Vinícius, assim, me diga, meu eu falso, o que ele estava dizendo? Como é que pode? Tu gerenciando um monte de empresa, a mulher do dinheiro de Mossoró, e tu sentada aí para entrar dentro disso. E eu todo momento saindo da minha zona de conforto, da minha zona de desafio. Porque a minha vivência, meu hábito, a vida toda foi ser desafiada, a nunca ficar na zona de conforto. Meu pai sempre me desafiou muito. Entende? Tipo, não me deu nada fácil, então toda vida eu tinha que aprender, eu tinha que correr atrás, eu tinha que sair daquela zona de conhecimento e batia medo, mas aí o receio de não vencer era maior e eu ia persistindo sem nem saber disso aqui. Você entende? Quais eram as atitudes que eu posso tomar para bloquear tudo isso que acontece na nossa mente e começar a conquistar tudo na sua vida. E hoje, nesse treinamento aqui, porque o treinamento ele tem muita coisa, mas ele deu aqui atitudes que a gente pode tomar, atitudes de um guerreiro,
que vence completamente, né, essa fricção mental. O que é fricção mental? É aquele seu desejo de correr atrás das suas metas e seus objetivos, mas sua mente condicionada deixando você na sua zona de conforto. E essa luta se chama fricção mental. Isso cansa a pessoa. E é mais fácil para ela desistir. Porque a guerra mental é tão grande lá dentro e ela não tem armas como lidar com isso que ela bloqueia. E muita gente é nesse momento que ela sucumbe, que ela cai. E quando ela cai e ela começa a fracassar na vida, o que acontece? Nós somos células. Você concorda comigo? Todo o nosso corpo temos células cerebrais, de todo o pé à ponta é tudo célula. Quando você fracassa em coisas pequenas, isso vai impregnando, vai para a sua memória celular. Faz parte de você. Então, quando a pessoa ela se acostuma a sempre fracassar e desistir, fracassar e desistir, fracassar e vai desistindo, vai desistindo, vai desistindo, o que acontece com ela? Ela vai impregnando dentro dela fracasso. Então, você chega e assume um compromisso de ir para a academia. Aí você não consegue. Aí, melhor desistir. Aí, daqui a pouco, você desiste disso. Se lembra que tudo é um hábito? Aí, daqui a pouco, você diz que vai estar a tal hora em tal canto. E você sempre chega atrasado. Você descumpriu. E às vezes não é nem com a outra pessoa, é isso sendo impregnado, isso formando o seu ser. Entende o fracasso? E a pessoa ela vai fracassando pequenas coisas, vai imprimindo isso no DNA dela, de repente ela é materializada, ela virou, todos os hábitos dela são de fracasso. Fracasso não acontece da noite para o dia. São hábitos de sucesso todos os dias que vai sendo impregnado dentro de você, nessa memória celular, e você é um sucesso. Como também hábitos de fracasso, você quebrar pequenos compromissos, pequenos acordos, pequenas coisas que você vai fazendo, e você, desistir. Não, desisto, qualquer coisa eu faço isso. E sempre você está desistindo, né? Então, ele deu as atitudes, não é desistir. Porque desistir, ele é o fracasso. O verdadeiro fracasso é quando você desiste. Enquanto você está caindo e levantando, aprendendo, caindo e levantando, você está aprendendo algo novo. Muitas vezes você só conseguia resolver problemas de classe 1. E de repente você pega um problema de classe 2. Na hora que você resolver um problema de classe 2, o que vai acontecer com você? Você já vai ficar mais forte para resolver um de classe 1. Você concorda? Você passou por 2. Agora, tu imaginou quando você chegar à classe 5? Resolver um problema de classe 5, então todos os problemas que aparecer, 1, 2, 3 e 4, para você é tão simples como fazer assim, ó. Isso não é problema não. Mas uma pessoa que ela fracassa e desiste, ela nunca evolui, ela não sabe. Então, quando aparece um desafio, um obstáculo na nossa vida, é o start para você ultrapassar, porque você ultrapassando aquele problema, você vai ficando mais forte. Agora, tu imagine quando você passa por um problema muito grande na sua vida. Mas muito grande mesmo. E para você é grande. E você supera, o problema não é a pessoa que teve o problema. O problema é que ela não superou. Você entende? Então, ela não evoluiu. Ela pegou o problema e ali ela ficou. Vamos dar um exemplo. Você se divorciar, um exemplo. É ruim? É péssimo, é um problema, concorda? É um problema. Mas se eu não resolver esse problema, porque não é o que acontece comigo, é como reage ao que acontece comigo se eu me bloqueio. E eu conheço pessoas, Vinícius, que se divorciaram fazem 20 anos, que ainda estão em depressão. Então, se você resolve esse problema e você supera, e você vai e avança, você resolveu um problema talvez de nível 9, que qualquer outro problema que aparecer, que para outro é grande, para mim é pequeno. Você entende? Porque cada problema que você vai resolvendo, você vai ficando mais forte. Então, impregne sucesso, vitórias, agir apesar do medo. E ele disse, se eu tivesse ficado sabendo
de como, que atitudes eu devo tomar para evitar, para vencer essa batalha dentro da minha mente, eu teria economizado muito tempo. E tá aqui, ó. Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Como evitar a fricção mental. Essas vozes, essa história, isso que tá te deixando no pin que você tá te dizendo aí que você não vai para extravagância porque você não tem dinheiro. Tá dizendo para você que você não pode, que ai, vem meus filhos e que não sei o que tá contando as histórias mais trágicas do mundo para te bloquear. E é aqui que tá a solução. Então, atitudes de um guerreiro. Tudo começa com atitude. Só você pode tomar. Não é ninguém, não é Vinícius que vai ligar para você e vai dizer assim: ah, Timo, se hoje Vinícius pegasse meu grupo todo e fizesse um grande treinamento pré-extravaganza, mas se eu não ensinar isso para eles, não adianta. Ela não sabe como lidar com o que está passando dentro dela. Então, atitudes de um guerreiro. Primeiro, você declarar. Tira um dia, quando você acordar de manhã, primeiro para você ir para o agora. Para você viver o hoje. Todos os seus sonhos estão no hoje. Você só tem o poder de resolver o seu hoje. Então, acorde cedo e vá meditar. No início vai ser inacreditável. Então, hoje eu descobri que tem até aplicativos de meditação. Minha filha, quando eu conversei com ela, mostrou um aplicativo ótimo de meditação. E eu disse, que coisa incrível. E eu já estava fazendo só o que eu aprendi, né, lá. E Luísa mostrou um aplicativo. Então, medite. Procure silenciar sua mente. Ficar em paz, vir por agora. E você todo dia vai declarar e vai agir de acordo com o que você declarar. Porque tudo começa pela palavra. Deus, quando criou o mundo, ele criou com o quê? Com as palavras. Então, a morte e a vida estão sobre o poder da sua língua. E o que Anthony Robbins disse? Que primeiro, para a gente mudar, a gente tem que mudar as emoções, porque é muito difícil você controlar seus pensamentos. Você tem mais de 60 mil pensamentos assim, rapidamente na sua mente. Você não controla. Mas o sinalizador é o quê? A emoção. Então, a emoção, você mudando a emoção, você muda. Porque o que são resultados? O que é um resultado? Os resultados é fruto dos seus pensamentos, das suas emoções e da ação. Se você mudar um desses três, você muda os resultados. Como é que se muda a emoção? Muda a emoção da seguinte forma: mudando o foco. Pare de focar no que você não quer e comece a focar no que você quer. Quando as emoções estão ruins, o teu peito tá apertado, é porque você está focando no que você não quer. Então, muda o foco. Quando você muda o foco, você muda a sua atenção, o seu foco, e tudo que você foca se expande. Então, muda o foco. Mude sua fisiologia. Porque quando você muda a fisiologia, você muda a emoção. Então, dance, medite, né? Faça coisas que mudem e mude as palavras. Então, fez a meditação, comece com palavras, que é o que você vai fazer. Mas, esse final de semana eu aprendi outra coisa, que foi nas atitudes do guerreiro. E eu vou explicar cada atitude dessas. Vamos ver se dá tempo. Né? Eu aprendi uma coisa nova. Que muitas vezes você não vai estar de bom humor, nem com boas emoções, nem com bons pensamentos. Mas tem uma coisa. Se seus resultados são frutos dos seus pensamentos, das suas emoções e da sua ação, então, mudando a ação, mesmo que eu esteja me sentindo mal, mesmo que eu ainda não esteja com os pensamentos positivos, mas quando eu ajo e eu saio para ajudar uma pessoa, eu mudo os pensamentos, eu mudo a emoção e assim eu mudo os resultados. Olha que coisa incrível. Então, vamos lá. Atitude de um guerreiro. E você vai declarar todo dia. Primeira atitude. Depois a gente declara, certo? Eu sou um guerreiro. Eu ajo apesar do medo. Você tem que entender que o medo é o gatilho que sua mente condicionada, seu eu falso, usa para te manter na zona de conforto. Bateu medo significa que você está onde? Zona de conforto. No futuro.
Você está com pensamento no futuro, escutando as historinhas que a tua mente condicionada está contando para você. Por isso que você sente medo. Mas a gente não pode bloquear o medo, a gente tem que aprender a conviver com o medo, porque ele vai fazer parte de você sempre. Muita gente acha que tem que, eu não posso ter medo. Não, você tem que aprender a agir apesar do medo. Entende? Porque o medo é natural, é um sistema de defesa da sua mente para te colocar na zona de conforto. Então, um guerreiro, uma pessoa que conquista si, ela age apesar do medo. Eu sou um guerreiro. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Esse é o segunda atitude de um guerreiro. Você pode também tirar as ordens, não tem problema, não tem ordem 1, ordem 2, não. Mas eu vou dissertando cada um desses pontos. Isso eu estou trazendo para a minha experiência, viu, Vinícius? Eu estou usando com a minha experiência, não é o que eu vi no curso. Eu peguei o conhecimento e eu peguei minha vivência, certo? Então, eu sou um guerreiro. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Muita gente entra na Herbalife e o que é que ela disse? Mas eu faço tudo. Mas esse negócio de ir para evento todo final de semana e deixar minha família... Nisso. Quando eu entrei na Herbalife, eu estava disposta a fazer o que era preciso. Quando eu entendi que o sistema de treinamento ia alavancar meu negócio, e que eu ia aprender, e que eu ia me duplicar, que eu ia me motivar, eu fiz o que era preciso. Sabe quantos STS eu ia no início do meu negócio? 2. Nos primeiros meses, até eu virar Get, eu ia 3. Eu ia Mossoró, Natal e Fortaleza. Você acredita num negócio desse? Eu estava disposta a fazer o que era preciso. Uma pessoa que domina sua mente, ela não tem... isso eu não gosto. Como é? Esse negócio de desafio 15 dias, tem que ir e fazer, ir para os fits todos os dias. Isso não é para mim. Se você não é para você, porque você está fazendo outras atividades, você entende? E você diz, não, eu não posso ir à noite, então eu vou de manhã, você vai encontrar um meio para fazer. Mas você não pode usar isso e você tem que perceber que é a sua zona de conforto querendo te deixar aonde você sabe. Agora, lembre-se que tudo que você quer, seus sonhos, suas metas não está aí. E você tem que estar disposto a fazer o que também não gosta. Mas rico faz o que convém. As pessoas de sucesso fazem o que é preciso fazer. Aí o Doug Nelson, né, que hoje é muito milionário e uma pessoa de muito sucesso, um grande trainer, ele disse uma coisa: eu não gosto de acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Você perguntar para mim se acordar cedo, aí chegaram para ele: você gosta de acordar cedo? Eu disse, não, eu não gosto de acordar cedo, mas se for preciso eu acordar cedo para o meu objetivo, eu começo a acordar cedo. E tem muita gente, esse negócio de acordar cedo eu não quero, não. Esse negócio de ir para STS, não vou. Não, agora HOM. Então, você só quer fazer o quê? Você não está disposto a fazer tudo. Então, entende? Porque você está nessa fricção mental. A mente te deixando na sua zona de conforto. Outra atitude do guerreiro, que é a terceira. Eu sou um guerreiro, eu faço tudo a 100%. Mas não é 100% de excelência de uma coisa que você não consegue fazer. Mas é quando você sabe que você pode dar o seu melhor. Entende? Nem sempre quando você estiver dando 100%, os resultados vão vir no primeiro momento. Mas você tem que deitar a sua cabeça e você saber lá dentro de você que você deu os seus 100%. Hoje, Vinícius, eu estou dormindo e eu vou botar minha cabeça no travesseiro porque eu dei os 100% de mim hoje naquilo que eu queria fazer hoje. Mas eu consegui tudo? Não. Então, eu não posso a minha mente ficar, você não conseguiu isso, você não conseguiu, você não deu seus 100%. Não, é dentro das minhas possibilidades eu dei meus 100%. Você entende?
E todos nós sabemos quando é nosso 100%, e quando a gente dá e quando a gente não dá. Mas você tem que verificar, porque você só vai vencer, só vai conquistar a si mesmo e ter sucesso verdadeiro quando você der o seu melhor em tudo que você fizer, que você se predispor a fazer. Se é Herbalife, você tem que dar o seu 100%. E isso é muito forte quando você declara isso. Porque todos nós sabemos onde é que a gente não está fazendo. É ou não é? Quando a gente poderia fazer melhor. E ele diz assim, eu sou um guerreiro, que é outra frase de um guerreiro. Outra declaração, eu sou um guerreiro, eu estou disposto a fazer o que é difícil. A maioria das pessoas querem fazer o fácil. E ele disse, se você só quer fazer o fácil na sua vida será muito difícil. Mas se você quiser fazer o difícil, sua vida vai ser fácil. Olha que coisa inacreditável. As pessoas só querem fazer o fácil. Então lança-se uma ferramenta enquanto está fácil, está ótimo. Mas quando aperta, poucos ficam, porque só querem fazer o fácil, só que isso vira um hábito na vida dessa pessoa. Ela só vai querer fazer coisa fácil, ela vai achar que é mudando de ferramenta. E agora não é desafio 15 dias, não, agora é espaço, vida saudável. Não, agora não é isso, não, agora não é sistema, não é isso. É porque você está se acostumando a só querer pegar as coisas fáceis. Na Bíblia tem que são pessoas levianas que querem levar a vida na moleza. No mais fácil, sempre procurando o melhor caminho, o melhor... E não, faça o que é difícil, porque se você fizer o que é difícil, você vai se destacar perante a maioria, porque a maioria só quer fazer o que é fácil. Se você fizer o que é difícil, você já se destacou. Você não é mais multidão. E é pequenas coisas que os outros não estão querendo fazer. Então, hoje lá na Herbalife, pense, o que é difícil para mim fazer na Herbalife? O que é difícil para mim fazer? Pô, eu vou fazer. Porque se eu me aperceber, eu estou querendo fazer as coisas fáceis. É mais fácil para mim eu trabalhar com o meu grupinho que eu construí, que eu fiz no passado, ou eu começar a construir grupo novo, botar sangue novo, ir para a pista, fazer de novo, fazer vendas e voltar a botar gente nova e fazer... Ai, vai doer, mas minha zona de conforto como presidente está enorme. Isso eu estou falando eu como presidente, agora tu imagine você, que ainda nem ganho o que eu ganho, porque eu ainda tenho uma zona de conforto que eu posso passar um tempinho nela. Mas eu não posso passar muito tempo na minha zona de conforto, porque cada vez mais tempo que você passa na sua zona de conforto, menor ela vai ficando. Mais distante você está dos seus sonhos, das suas realizações. Mas se acostuma a fazer logo difícil, meu filho. Tá difícil você pegar aquela pasta, aquela balança de bioimpedância e começar de novo. Então faça logo, porque às vezes a gente quer as grandes coisas, e o que eu aprendi nesse curso é que se você não vence as pequenas disciplinas, os princípios menores, você nunca vai estar preparado para o grande. Muitas vezes você quer ser presidente, se você não vai lá para fora tomar os produtos do jeito que tem que ser. Você quer ser presidente, mas você não consegue botar um bote e falar com gente. Você não cumpre as pequenas disciplinas porque é difícil para você fazer isso. Então, vença logo. Porque o guerreiro é aquele que está disposto a fazer o que é difícil. Eu sou um guerreiro. Eu ajo apesar do meu humor. Gente, como isso a gente trazendo para a nossa realidade? Olha, uma pessoa, a maioria das pessoas estão assim, ai, briguei com meu marido, estou passando por um problema pessoal. Pronto, um problema pessoal, demorou 3 anos da vida dela, deixando ela na zona de conforto, a zona de conforto cada vez menor, e ela acha que é indo para outro negócio e vai resolver. Não é. É porque ela só quer trabalhar quando ela está animada, quando ela estiver entusiasmada, quando ela estiver feliz. Ai, eu só faço Herbalife quando eu estiver feliz.
E um guerreiro, aquele que conquista a si mesmo, trabalha independente, se está animado, se está desanimado, ele age. E Vinícius, eu, nesses últimos 4 anos, eu tive um motivo para ficar em casa e só voltar depois de 4 anos. Mas teve dia que eu tive que agir, apesar de eu estar bem ou de eu não estar. Para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Não é o dinheiro na minha conta que eu tenho hoje, mas é a pessoa que eu me tornei por eu ter saído da minha zona de conforto, por eu ter trabalhado, apesar do meu humor. Eu não estava tão animada para ir para esse curso. Para mim era desafiador para mim ir para esse curso. Ficar longe de Dudu, para mim, hoje, pode funcionar para mim como motivador, mas pode funcionar para mim como um gatilho da minha mente contando uma história para mim que eu tenho que cuidar dele, que eu tenho que isso e que tem aquilo. E não eu colocar na minha mente que dizer, se tem pessoas que são bem-sucedidas e cuidam dos filhos, por que não entender fazer as duas coisas? Você entende? Como pensa um guerreiro? Outros que querem ficar na zona de conforto pensam o quê? Ah, não, agora eu vou parar tudo porque eu tenho que ficar com meu filho. Isso é uma historinha que minha mente me contava. E eu comecei a me bloquear em relação a isso. Ah, não, outro bloqueio. Vai ter STS, eu tenho que estar lá. Eu tenho que, né? Se eu não tiver as coisas... Isso é me mantendo na minha zona de conhecimento. Se eu quero coisas grandes, o negócio tem que andar sem mim. Eu tenho que ir para esse curso que é para eu aprender talvez algo que está faltando para eu treinar melhor minha liderança, para eu treinar mais minhas pessoas. Você entende? Seria desafiador para mim eu ir. Eu cheguei lá, meu humor não estava legal, eu estava chateada porque eu estava lá. Mas eu agi e eu aprendi. Você entende? Eu venci alguma coisa que estava me bloqueando. Então, eu ajo independente do meu humor. Briguei com meu marido, briguei com minha esposa, briguei com o downline. Eu tenho líderes no meu grupo, Vinícius, que ele pega uma briga com o downline dele, ele passa 6 meses travado, olhando para a pessoa, guardando mágoa, não perdoando e vivendo aquilo, e fica com humor. E eu só vou trabalhar agora quando eu estiver bem. Quantas vezes a gente vê isso? Então, um guerreiro, anota aí, um guerreiro iluminado, ele age, apesar do humor dele. Porque o segredo está na ação. Eu sou um guerreiro. É outra frase agora. Eu sou um guerreiro. Eu sou maior do que qualquer obstáculo. Gente, Vinícius, tem pessoas que o problema é maior do que elas. E aí ela para. Travou. Ela é uma pessoa que resolve problema de classe 1, problemas de classe 1, e de repente ela se vê com um problema de classe 5. Ela trava. Imagine. E o grande segredo é quando vir o problema, vir o desafio, você dizer assim, oba, se eu resolver esse problema, eu vou ser maior do que ele. E todos os outros problemas que vinham eu vou poder solucionar. Você olha para um presidente hoje da Herbalife. Quantos problemas essa pessoa solucionou até chegar onde ela está? Só que a maioria das pessoas pega os obstáculos e quando se depara com ele, para. E desiste. Então, um guerreiro, ele é maior do que qualquer obstáculo. Outra frase. Eu sou um guerreiro e tenho um sucesso apesar de qualquer coisa. Vamos trazer para a Herbalife. Quantas vezes a gente se depara com pessoas dizendo assim, eu nunca vou sair da Herbalife. Eu amo a Herbalife. Mas não tem sucesso. Você tem que ter sucesso. Se você tem os seus parentes falando para você
que não acredita na Herbalife, responsabilidade sua de mudar isso. Pode não ser sua culpa. Eles te criticarem, eles te julgarem. Porque tem a ver com os condicionamentos deles. Mas a responsabilidade de mudar é sua. Você tem que entrar para ganhar. Você não pode entrar em nada só pensando, vou tentar. Não existe tentar. E aí eu escutei uma coisa esse final de semana que é muito engraçada. Ele disse assim, vamos tentar explicar o que é tentar. Imagine você, homens, indo pro banheiro e na hora de fazer xixi, você vai ficar olhando lá e diz, vou tentar. Conseguiu entender? Tentar não existe. Ele disse, a pessoa que ela já entra com a atitude, eu vou tentar, ela está fracassando, ela já está dizendo em câmera lenta que ela vai fracassar. Ela tá, é a conta gotas. Eu vou tentar. Não. A pessoa, o guerreiro, ele entra para vencer. Ele vai, ele erra e ele tenta, mas ele vai até dar certo. Então, tem que ter sucesso na Herbalife, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com as pessoas. A gente colocou esse PIN no nosso peito de supervisor da Herbalife, que eu sou uma supervisora a nível de presidente. Então, eu disse para todos os meus familiares, eu disse para todos os meus amigos que a Herbalife ia dar certo para mim. Boa. Ritinha. Oi! Tudo bem? Tudo ótimo. Joia! Saudade, viu? Saudade! Saudade. Tô bem. aqui. Manda beijinho pro Duduzinho. Dudu tá aqui, andando por aqui. Dudu! Venha falar com Riane. Rápido, porque a gente tá no treinamento. Riane, esposa de Vinícius. Tá bom. Sem camisa não tem problema não, meu filho. Beijinho, Dudu! Olha aqui, que lindo. Oi, Riane. Pergunta pro Souza. Ei, tudo bem? Saudade de você. Como é que você tá? Tô bem. Então manda um beijão pra mim. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Então, a gente chegou para nossos familiares, a gente chegou perante todo mundo, a gente assumiu um compromisso, você concorda? A gente assumiu um compromisso e a gente não faz isso dar certo, a responsabilidade de mudar é quem? É nossa. Então, uma pessoa, um guerreiro, ele entra e ele tem sucesso apesar de qualquer coisa. E para finalizar, a última atitude de um guerreiro. Eu sou um guerreiro e nunca desisto. Não é trocando de empresa que vai resolver. Você entende? Porque se você sai da Herbalife hoje e você desiste, na hora que você pegar os desafios lá e não conseguir conquistar você mesmo dentro da sua mente, você vai desistir novamente. Não é empresa, é você. Na realidade, no final, é você com você mesmo. Então, toda vida que você desiste, lembre-se da sua memória que você está colocando dentro de você. Estou desistindo. Porque desistir é fracassar realmente. O fracasso, ele só vem quando você desiste. O fracasso, ele só vem quando você desiste. Você desistiu, o que você está dizendo para a sua mente condicionada? Que ela estava certa. E ela vai dizer, contar uma história para você, para dizer que você fez a melhor decisão. Só que dentro de você, você acumula fracassos na sua vida, porque vira um hábito. Cada vez mais você vai perdendo a sua motivação de tanto fracassar. Então, um guerreiro nunca desiste. Se todos os consultores da Herbalife tivessem essa atitude aqui, a gente veria o sucesso, o seu sucesso dentro da Herbalife, o sucesso de todas as ferramentas, de modos de operação, porque não está no externo, não está na ferramenta, não está no teu patrocinador, não está no teu esposo que não te apoia,
Não tá em você, tá aqui dentro, em você conquistar a você mesmo. Então, para mim, esse treinamento foi incrível. Eu poderia passar horas falando aqui para vocês sobre ele, mas a gente já tem quase 1h30 para falar. Tem algumas coisas aqui que eu procurei passar para vocês. Tem o que poderia ser outro treinamento, que primeiro, quando você decidir trabalhar e que você vai ter uma atitude de guerreiro, tem um código de honra. O que é código de honra? É para você cumprir os compromissos com você. Porque na hora que vir a dificuldade, ela vai vir essa mente te condicionando, vai vir as dificuldades, você tem que se lembrar quais foram os acordos que você fez com sua família, acordos com você, código de honra com você, com sua família, para você passar. Tem que ter as atitudes do guerreiro, saber como evitar essa sabotagem mental. Será que dá tempo, Vinícius? Dá. Dá? E os modos do guerreiro, que é o modo de viver do guerreiro. Então, vou tentar ver se dá tempo aqui eu passar. Não, tem mais 40 minutos, Ritinha. É porque o meu começa 40 minutos. Acho que dá tempo. Vamos lá. Código de honra. Como você vencer a si mesmo, tem que ter um código de honra. Tem que ter as atitudes do guerreiro. Tem que ter as estratégias para como evitar a sabotagem mental. O que é sabotagem? É assim. Tudo que sai do que é conhecido, do seu condicionamento, daquilo que você aprendeu, tua mente vai sabotar. Você não percebe esse sabotamento. Então, por exemplo, só para vocês entenderem como isso é forte. Ele contou a história de um rei, que esse rei era muito querido, né? Esse rei, ele era muito querido por toda a sua população. Todo mundo era apaixonado por ele. Tudo que ele tomava de decisões, toda a população aceitava, acatava, ele era meu líder. E, de repente, essa cidade foi contaminado o poço de água que alimentava aquela comunidade, aquele povoado. E todas as pessoas daquela cidade começaram depois que tomaram a água, começaram a olhar para o rei totalmente diferente, como um tirano, como uma pessoa ruim, como tudo. Ao ponto de querendo tirar o rei. E o rei foi o único que não tomou a água, porque ele tinha um poço que era diferente do poço que a população tomava. E um dia ele foi expulso da cidade. Ou você abandona seu cargo, ou a gente vai matar você. E ele preferiu não morrer, abandonou o posto, e no meio do caminho, adivinha o que ele fez? Tomou a água daquele poço. E, de repente, todo mundo começou a gostar do rei novamente. Olha como é profundo isso. Você gosta de quem é igual ao seu condicionamento. Quem diverge muito de você pode estar à tua escola. E tudo que sai do seu padrão, por exemplo, se você, quando era pequeno, você escutou assim, que dinheiro era sujo, que quem tinha dinheiro era ruim. Você entende? Vou trazer uma coisa para a minha vida pessoal. Meus pais, eles são separados. Meu pai é muito bem sucedido, ganha muito dinheiro, e minha mãe nem tanto, sempre viveu aperreada, sempre foi muito empreendedora, mas tudo que ela botava na mão dela, de repente ela se livrava. Dinheiro, ela tinha que investir em alguma coisa, ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que, por exemplo, se ela comprou uma casa, agora ela tem que reformar, e depois da reforma ela inventava outra coisa, e depois outra coisa. E eu fui tentando entender um pouco meu pai e um pouco minha mãe, para eu entender quem eu sou. E o que eu escutava quando era pequeno. Então,
minha mãe, ela tinha uns condicionamentos para dinheiro diferente do meu pai. Minha mãe dizia assim: meu pai seu pai só foca no dinheiro. Ele só tem dinheiro. E olha aí, não tem vida, não tem isso, não tem aquilo. Então, ela, de certa forma, despromovia, você entende? Aquilo. E como minha mãe veio de um bairro muito pobre, tinha minha mãe um mês, ela passava para comer uma carne na casa dela quando tinha uma festa. Minha mãe foi babá. Então, dinheiro para ela é para viver, é para gastar, é para aproveitar. Você entende como é diferente o condicionamento das pessoas? Então, quando mamãe pega no dinheiro, mamãe quer se livrar. Ela quer, porque para ela, lá dentro dela, dinheiro é o quê? Dinheiro é sujo, dinheiro é as pessoas que têm dinheiro, isso e que aquilo. Que isso ela já escutou de quem? Dos pais dela. Por isso que eles estavam naquele padrão financeiro. Entende? Esse é o da minha mãe. Já meu pai era altamente empreendedor. Ganhava muito dinheiro e tudo, era coisas que eu admirava nele. E eu aprendi por quê? Porque eu convivi com ele, eu trabalhei com ele. Então, eu aprendi muito a ganhar dinheiro, mas eu tenho muita coisa da minha mãe. E toda vida o que é sabotamento mental? É quando você tem uma crença, que essa crença é limitante, muitas vezes não é falada, mas é impregnada dentro do seu subconsciente. Na hora que você pega no dinheiro, daqui a pouco você está agindo do mesmo jeito, está se sabotando. É como pais filhos que vêm de pais separados. Um exemplo. Eles, na cabeça deles, tiveram toda a programação para achar que viver separado é normal. Que pode acontecer. Você entende? Então, a programação dela é isso. Então, muitas vezes, eles até casam. Eles tentam casar, eles querem ter uma família feliz. Mas a programação mental, eles não têm conhecimento, não têm consciência disso. E eles agem no piloto automático. Por conta de quê? Dos condicionamentos deles. E muitas vezes, quando eles estão bem casados, eles procuram uma coisa para se sabotar. Para estar parecido com aquilo que ele foi programado. Consegue entender, Vinícius? Eles começam a julgar normal essa condição. Às vezes eles nem procuram se sabotar, mas como a sabotagem ela é natural, não ela é vai... ele, não é a pessoa, é a mente. É a mente, o eu falso deles, é a mente condicionada deles, entende? Não é a pessoa. Qualquer coisa diferente, qualquer coisa diferente da normalidade vai vir a sabotagem. Não, isso não é opcional. Uhum. Tudo que é diferente daquele condicionamento. A coisa que muda é a normalidade de cada um de nós. Uhum. Então, a pessoa ela não é assim. Ela está assim por conta da programação mental dela. Claro. Então, ela tenta, chega, mas quando chega ali, ela se sabota. Uhum. Ela não. A mente, o eu falso dela, a mente condicionada dela. Porque estava ali na programação mental. Então, como evitar essa sabotagem? Ter o conhecimento, que é o que todo mundo está tendo hoje, né? Aqui com esse treinamento, a gente está passando um pouco dessa nova consciência. Primeiro é ter consciência e você usar estratégias para evitar essa sabotagem mental. Está aqui. Ela existe. Está aqui dentro, todos nós passamos por isso. E primeira estratégia, ficar no presente. Tudo que acontece de ruim foi porque você acreditou naquela história que sua mente condicionada contou para você. E aí você age no presente, algo que ainda nem aconteceu. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que ficar é no presente. Quando você bateu o ataque do medo, respira. É um sinal de que você está no futuro. Entende? Respira e volta para o presente, porque é no presente que você age. Então, primeira estratégia. Sai
do futuro. Identificou a história que tua mente está contando para você, para te bloquear, as vozes que você escuta, e ele diz que tem as maiores, tem os campeões de audiência de vozes. Eles fizeram de todos os treinamentos que eles deram, diz que tem as campeãs, né? Identificar quais são as vozes que você está escutando. E ele diz que a campeã dos jovens é: não estou com vontade. Os jovens: não estou afim. Quem tem filho adolescente, é ou não é, Vinícius? Não estou com vontade. Não estou afim. Isso é o quê? Tua mente querendo deixar você aonde? Na sua zona de conforto. Aí foi nesse momento, Vinícius, que Duduzinho pediu a palavra na reunião. Mãe, é verdade. Quando ele estava aqui, que era babá dele, eu estava na minha zona de conforto. Até o dia que eu percebi que não tinha mais Tiele e eu tinha que me virar, que não tinha mais jeito de me virar. Mas no início, não, mãe, eu não sei amarrar o meu sapato, cadastro direito, sabe? Sei não, faça para mim, faço não, vai desse jeito, amarra aí um nó, faça o que você quiser, mas vá lá. Mãe, todo dia o colégio me chamava, Dudu tá esquecendo material para ir pro colégio. Eu disse, eu tenho que ficar olhando, se você vai botar seu material, tu vai ser expulso do colégio, viu, bichinho? Tu fique lá. Não, mãe, não vai. O que aconteceu? Era a mente de Duduzinho querendo ficar ali na zona de conforto, não é? E eu ri demais, que ele mesmo percebeu. Foi bom, mamãe, ter tirado o Tiele, a minha babá. Eu ainda falo com ela, eu gosto dela, mas não... Olha, quanta coisa eu aprendi, mãe. Hoje eu já amarro meu sapato, hoje eu já cuido disso, eu ainda faço isso. Eu só não passo minha camisa porque criança mexer com ferro, mamãe, não dá. Muito legal. É engraçado demais. Ele disse, outras frases, eu não estou pronto. Olha a voz. Eu não estou pronto. Quando eu estiver preparado, eu faço. É sua vozinha dizendo para você ficar lá, sabotando você. Não vale a pena isso. Não vou fazer isso, que isso não vai valer a pena. Outra voz. E se não der certo? E não pensa o que pode dar certo, né? Mas a voz fica, e se não der certo? Você vai quebrar. Olha o que vai acontecer. E que não sei o quê. E bababá. E tu travado, né? E, eu tô confuso. Tô cansado. Eu mereço. Já trabalhei demais. Vinícius, adivinha qual foi minhas vozes? Deixa eu contar pra tu que é engraçado. Estou muito cansada. Implantei esse monte de desafio. O povo cozinhou meu juízo. Estou muito cansada. Eu mereço. É engraçado quando você começa a perceber. O negócio não está externo, está dentro de tu. As respostas estão ali. E ele diz, na hora que você escutar essas vozes aqui, que são campeões em audiência, e você vai identificar as suas, você vai ter que dizer que é a segunda coisa que você fala, que é estratégia para você evitar a sabotagem mental. Obrigado por compartilhar e agir. Né? Ele diz, obrigado por compartilhar, cancela e passa. Cancela e passa. Avança. Não é assim, obrigado por compartilhar, obrigado por compartilhar, obrigado por compartilhar. E não agir, não vai tentar. Entende? É um processo. Outra vozinha, que é outra estratégia. Eu encorajo a mim mesmo falando positivamente. Ele diz que essa é a segunda frase? A terceira. A primeira é eu fico no presente. A segunda, eu digo obrigado por compartilhar, cancelo e passo. Legal também. Eu digo obrigado por compartilhar, cancelo e passo. Vou em frente, acho que é melhor. A número 3 é qual? Eu encorajo a mim mesmo falando positivamente.
Porque ele diz que quando essas vozes que você escuta, elas não são empoderadoras suas. Ela derruba você. Sim. Tem pessoas que escutam tanto essas vozes e elas sucumbem ao medo, porque elas não entendem que elas têm estratégias para sair disso. Elas escutam tanto e essas vozes vão deprimindo a pessoa. Por isso que vem depressões, por isso que vem muitas coisas. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, você isso. E a pessoa de tanto escutar, essas frases, elas não são empoderadoras. Imagine se você fosse meu amigo e todo dia você dissesse, Rita, tu não consegue. Tudo que começa, você não termina. Olha o que você fez. Olha não sei o que, você tem um acusador dentro de você. Entende? Imagine, você tem ele dentro de você, não é nem um amigo. Ele dentro de você. E isso te abate. Tipo, você dizer que vai fazer uma dieta e você não conseguir. E aí a vozinha vai dizer, tá vendo? Tudo que você começa, você não termina. Tudo que não sei o que, isso vai baixando com sua autoestima. Entende? Por isso que acumular fracassos, não vencer, escutar essas vozes, vai impregnando isso dentro de você. E elas não são empoderadoras. Então você precisa se encorajar. Você precisa dizer que você é amado, que você é lindo, que você pode. Você tem que falar positivamente com você. Porque tem gente que ela escuta essas vozes, enquanto você está escutando, ela não está materializando. Mas de tanto você escutar essas vozezinhas, daqui a pouco você está dizendo, eu não vou conseguir. Ah, eu não consigo. De repente você está replicando aquilo que você está escutando. Então você tem que começar a falar positivamente com você. Você é o cara. Não espere que outra pessoa diga. Diga você. Você vai conseguir. Se os outros conseguem, eu consigo. Você tem que ser positivo com você. E você não pegar essas vozes e dizer eu sou mesmo um fracasso, eu não vou conseguir. Porque isso não vai te empoderar. Outra frase é eu uso um lema pessoal. Você tem que escutar uma frase. Você tem que ter um lema pessoal que na hora que essas vozes vêm te desempoderando, você, sua energia baixar, você sentir que você está sucumbindo às vozes, você usar essa frase. Você tem que usar essa frase. E aí você escolhe uma frase que diz assim, por exemplo, eu escolhi uma que eu amo da palavra de Deus, da Bíblia. Diz assim, eu sou mais do que vencedor. Então, na hora que eu passar por um ataque desse na minha mente, dizendo que eu não vou conseguir, que tudo, eu estou me sentindo assim, 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 eu digo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Pode ser o tudo posso que me fortalece. Pode ser outro lema que você escolhe, aquele que mexa com você, aquele que te empodere. Você entende? Então, cada um tem que criar essa frase. Então, na hora que você estiver passando por um ataque de medo, isso eu aprendi num curso que eu fiz da Palavra de Deus chamado Rema. E no Rema, ele fala que tipo assim, a Palavra de Deus, ela fala que você tem que meditar, né, que é escutar, e você tem que falar, tem que materializar aquilo. E primeira meditação é você pegar uma frase que te empodera e você ficar declarando ela para você. Então, quando você pega aquela frase, eu tudo posso que me fortalece, ela é uma frase empoderadora. Então, ela é o antídoto para lidar com essa vozinha, entende? Então, lema pessoal é tudo. É sua arma de ataque. Você tem que ter uma arma de ataque contra essas vozes. E é o lema pessoal, é você pegar uma palavra que te empodere e você meditar, pensar sobre ela e declarar ela. Outra frase, se eles podem fazer isso, eu posso fazer isso. Isso eu escutei de um bilionário. Eu não escutei de Rita que está dizendo isso, ou porque eu peguei num curso. Não, eu estou sabendo de onde é que eu estou pegando a informação. E o que eu escutei só confirmou tudo que eu vejo nos livros e na determinação de pessoas de sucesso que eu conversei. Eles acreditam que se uma pessoa conquistou algo naquela área que ela quer, é possível para ele também. Então, tem pessoas ganhando dinheiro na Herbalife?
Hoje, Vinícius. Imagine Vinícius hoje. Estou pegando Vinícius hoje como meu exemplo e Rita como exemplo, né? Mas imagine quantas pessoas Vinícius conhece que ganham muito dinheiro na Herbalife. Que você ganha ainda é fichinha perto do que esses caras ganham. Tem pessoas que estão chegando aí a 90K em 6 anos. Tem pessoas que estão avançando dentro do negócio Herbalife muito mais rápido do que a gente. Você pode olhar para isso como um limitador para você e ficar, o que eles estão fazendo de errado? Eles estão fazendo alguma coisa. Isso aí é tua zona de conforto e deixando aonde? No que você conhece. Então, você não quer avançar. Mas se você tiver a atitude se eles podem, eu posso fazer isso, você vai avançar tão quanto eles. Você entende? Então, se alguém um dia escrever um livro best-seller, você se determinar a fazer lançar um livro e ele ser best-seller, se você se determinar a isso, se ele pode, você pode também. Se T. Harv Eker, que é hoje um dos bilionários do mundo, conseguiu, ele ganha muito mais do que qualquer presidente da Herbalife, é um multibilionário mundial. Se ele consegue, por que não nós? Entende? Então, você tem que usar essa estratégia para na hora que sua mente dizer, mas eu não vou conseguir, você dizer alto e declarar, se uma pessoa pode fazer algo na sua área, você também pode fazer. Outra coisa que evita uma estratégia para sabotagem mental. Eu me preparo, desculpe, a outra, eu abraço um desafio. Quando aparecer um desafio na sua vida, lembre-se que você tem que abraçar ele e não você parar. Eu tive uma oportunidade de conviver com uma pessoa, né, uma amiga minha, que ela está enfrentando uma dificuldade, né? Ela casou com a pessoa, que essa pessoa já tem filhos, e quando você casa, você tem que casar com a pessoa e casar com a vida dela, do que ela tinha antes. Peraí, Dudu, que agora eu estou na conferência, vai brincar lá? Sério, com gatinho não, porque aí não dá, né, meu filho? Então, o que aconteceu? Eu identifiquei uma coisa depois do curso, que aquele desafio que ela estava tendo ali, o que era mais fácil para ela? Desistir. Dizer assim, não tenho que lidar com isso não, porque os filhos do outro lado têm outro condicionamento, tem outra forma de pensar, da forma que ela pensa e que as filhas dela, os filhos delas pensam. Então, é um choque aí. Você entende? Então, a zona de conforto dela está fazendo o quê com ela? Desistir. Não, já disse que eu não quero nem ter contato. Isso é a zona de conforto dela, deixando onde ela está. Só que a menina, os filhos do marido dela, são o desafio dela. Porque se ela superar isso, ela vai superar todos os outros desafios que ela está tendo muitas vezes em outras áreas. Mas se ela tiver o hábito de chegar agora e dizer assim, eu desisto, daqui a pouco ela vai começar um novo empreendimento, adivinha o que vai acontecer com ela? Ela vai desistir. Então, quando os desafios aparecem na nossa vida, é para a gente crescer e não para a gente parar. Então, surgiu o desafio, você tem que abraçar e dizer o que é que eu posso aprender com isso. E a maioria das vezes não é assim que acontece na realidade. A gente fica querendo evitar os desafios. Então, se ela resolve um problema desse, que para ela hoje é um problema talvez de classe 7, de classe 8, imagine se ela vai ter problema para resolver qualquer dificuldade que ela tiver lá com um cliente ou com um problema de relacionamento que tiver no grupo dela. Você compreende? Então, abrace esse desafio. Isso é para você crescer, né? Você, muitas vezes, eu não estou avançando na Herbalife, é um desafio.
para uma pessoa dinâmica, uma pessoa que queira crescer, que é determinada, que é cheia de metas e tu não cresce, abrace esse desafio. Eu preciso aprender coisas novas. Eu preciso fazer coisas que eu não estou fazendo. É um desafio para mim? Ter que organizar mais minha vida, ter meu tempo para meus filhos, ter meu tempo para minhas coisas. Você está entendendo? É um desafio. E outra frase é: eu me preparo, eu atiro e eu miro. Não, eu me preparo, eu atiro, eu miro. Eu me preparo, eu atiro e depois é que eu miro. Vocês entenderam a frase? Muita gente pensou... Vai ajustando, vai calibrando, né? Exatamente. E aí ele falou o cara que é um atirador. O cara que atira, ele não fica olhando onde está a mira. Ele olha a primeira vez, dá uma preparada assim, mas ele sai atirando. E ele vai vendo até ele ajustar a mira, até ele alcançar. Então, ele atira várias vezes para alcançar. Só que quantas vezes a gente acontece isso na nossa vida? A gente espera tudo tá perfeito, tudo tá inacreditavelmente mirando e não atira. Ele diz mesmo, é melhor executar um plano imperfeito e você ir ajustando e agindo e ir ajustando do que você ficar paralisado querendo a coisa perfeita demais. Não, agora quando eu tiver minha pasta de apresentação. Não, agora, peraí, vou comprar uma agenda nova, porque essa agenda aqui é boa. Eu olhei para minha filha agora, eu disse, Luiz, olha a nossa procrastinação, quantas agendas a gente tem. E todo dia a gente compra uma agenda nova. O nome disso é ficar na zona de conforto. Você está toda hora se preparando, às vezes preparação demais, pode ser um gatilho, você está se sabotando, pode você não começar a trabalhar. Aí você acha que, não, agora quando eu tiver um escritório, não, para fazer o desafio 15 dias é bom ter um galpão. Não, agora não sei o que, agora no final, moral da história, tu não atirou, tu não fez nada, você fica toda hora se preparando. Isso é uma sabotagem. Então, qual é a solução e o antídoto? Atira, meu filho. Dá uma preparadazinha, dá uma entendida como é que funciona, mas vai atirando, vai ajustando. Né? Não estou dizendo que é para agora a gente fazer tudo errado na Herbalife, não. Pelo amor de Deus, dentro dos padrões éticos, morais do negócio, mas vai agir. Porque a repetição, ela é mãe de todas as sabedorias. Você vai ajustando, entende? E você vai chegar lá. Às vezes você não sabe nem vender. Mas de tanto você vender, de tanto você fazer, você vai se tornar especialista. E ele diz, tudo que você faz 10 mil vezes, você é especialista. Olha essa frase. Tudo que você faz 10 mil vezes, você é especialista. Quer ser especialista em vendas? Seja top do mundo, faça 10 mil vezes. E ele contou uma história, Vinícius. E para mim... foi tudo, assim, que explica muito, muito bom essa parte aqui. Ele contou a história de Michael Jordan. Diz que Michael Jordan, quando ele estava entrando na universidade, né, assim, acho que não era no high school dele, ele foi fazer uma entrevista com um cara que treinava pessoas pro basquete. Eu tô com o Dudu aqui, ele tá se mexendo muito, aí de vez em quando eu tô pedindo, meu amorzinho, dá pra... ficar tranquilo. Olha o Vinícius aqui. Já pegou o gato, já botou o gato aqui em cima de mim, já fez tudo, né, Dudu? Peraí, tá terminando. Vinícius, aí... quer falar? Com o Ri? Tchau, Rian. Leva se a Rose for levar. Já deixei com ela, porque vocês foram sexta-feira, acho, né? Tá. Beijo. Beijo, Tinha. Tchau, Riane. Então, ele contou a história de Michael Jordan, né? E aí, ele foi conversar com esse cara, que era um grande treinador, né, do basquete, e esse cara olhou para ele, né, viu ele jogando, viu ele se movimentando na quadra. Quando terminou, ele disse, você não tem como ser um bom, não vai jogar basquete. Você não tem
as características necessárias de uma pessoa, que é um jogador de basquete, que vai ter sucesso. Mas aquilo que aquele cara estava falando era o quê? Era o condicionamento mental, não era o eu verdadeiro daquele cara. Porque o eu verdadeiro, ele pode tudo que ele se determinar, ele é um guerreiro. Então, o que aconteceu com aquele treinador que disse aquilo para Michael Jordan? Ele disse, não porque ele era mau, mas era o que tinha no condicionamento dele, o que ele tinha aprendido do que é uma pessoa que vai ter sucesso em basquete. Ele deu uma opinião baseada numa experiência que ele tinha. Mas não significa que a verdade é verdadeira, porque a verdade vem do seu eu verdadeiro. E o que aconteceu? O Michael Jordan não pegou aquilo para si. Ele disse, eu vou jogar basquete, eu sinto que é isso que eu vou fazer, pois eu vou treinar. E quando você treina muito, na hora do jogo é fácil. E ele começou. Eu não sou boa em outras habilidades, pois eu vou me dedicar a uma, que é cesta de 3 metros. E ele começou, todo dia ele fazia mais de 3.000, não tem um número exato. Todos os dias até hoje. Nunca parou. Será que ele se desafiou naquele momento que ele recebeu aquela opinião, aquele diagnóstico? Veio medo, veio dizer fique, mas dentro dele, ele não sabe, talvez ele tinha a habilidade de um guerreiro. Entende? Que ele entendia que ele tinha que agir apesar do medo, de que ele tinha que fazer o que era difícil e que ele tinha que avançar, senão as coisas não iam mudar, ele ia continuar do mesmo jeito na zona de conhecimento dele. Isso instintivamente. E ele simplesmente hoje foi considerado o melhor jogador de basquete da atualidade. E ele o Doug Nelson falou assim, agora vocês conhecem Joãozinho, disse o nome do cara. Aí ficou todo mundo se entreolhando, né? Porque ali cheio de intelectuais dentro daquele curso, né? Pensando assim, quem seria o cara? Disse, não, ninguém conhece não, né? Alguém conhece ele? Alguém conhece? Alguém conhece? Aí todo mundo, não. Ele estava no mesmo treino e o treinador deu a mesma opinião que deu para Michael Jordan, deu para ele. A diferença foi que ele deixou o medo, foi que ele não saiu da zona de conforto dele, ele deixou a mente condicionada dele acreditar que ele não ia fazer. E ele não superou, ele não agiu. E ele agiu. Então, eu preparo, eu atire. Será se Michael Johnson fez 10.000 vezes? Ele atirou muito, quem concorda? Atirou, e o outro nem tentou. Então, estratégias para sabotagem mental. Eu me preparo, eu atiro e eu miro. Mira com força. Depois você vai mirando, vai ajustando. Mas ele atira. E outra estratégia para sabotagem mental, eu permaneço forte, eu sou forte. Saiba que você é uma fortaleza dentro de você. Você tem um poder ilimitado. Que você é forte. E quando o dia que você estiver fraco, saiba que você está forte. E até no dia que você está fraco e você supera... Na verdade, é quando a gente achar que estamos fracos. Né? Achar que estamos fracos, a gente está forte. Porque a gente supera. Outra frase, eu controlo minha respiração. Foi o que eu mais escutei esse final de semana. Saber se você está no passado ou no futuro é se você sentir que tem medo. Sentiu que tem medo, é a hora de parar e respirar. Significa que a sua mente foi para o futuro ou para o passado. E toda a sua vida tem que ter pautada no agora. E eu simplesmente faço. Não é o que você fala, é o que você faz. E eu poderia passar 1 hora falando sobre isso. Mas eu não tenho, porque eu só tenho 5 minutos de início. Não tem problema, gente. Acabou as estratégias? Não, deixa eu só terminar essa do fácil, é a última. Só que ainda tem
os modos do guerreiro. Então, os modos a gente vai fazer na parte B. Pode ser hoje à noite ou pode ser amanhã. Pronto, amanhã a gente faz, tá certo? E só pode ser amanhã de 10 horas? Pode. 10 horas. Eu te digo daqui a pouco, tá certo? Porque eu tô com a agenda já feita aqui com a Aline. Deixa eu dar uma olhada com ela. Aí eu digo a você. Eu simplesmente faço. A maioria das pessoas, Vinícius, elas não vivem, que isso eu vou falar muito nesse outro módulo, que é Modos do Guerreiro. Elas não vivem na integridade. Quando você não vive na integridade, você está desperdiçando seu poder. O que você quer dizer de não viver na integridade? Não viver de acordo com o que você fala. Com seus compromissos. Tipo assim, exemplo, você fala sobre vendas e você não está vendendo. Você não está sendo íntegro. E isso, quando você não está fazendo, você está falando, você está perdendo o seu poder. Você entende o que eu estou querendo falar? Então, integridade é tudo que você sair da sua boca, você está fazendo. Porque você só vai conhecer algo quando você fizer. Porque no processo de sabedoria, você primeiro tem que conhecer. Você tem que entender como coloca em prática e outro você tem que fazer. Para tudo ser completo, tem que ter ação. Tem que ter o fazer. Você entende? Por exemplo, se você diz para as pessoas que você está ganhando dinheiro e você não ganha dinheiro, isso não é na Herbalife, não. É em qualquer coisa. Estou usando esse exemplo, certo? Você chega e diz assim, eu sou o cara. Mas você sabe lá dentro que você não está fazendo aquilo que você está falando, isso é mexer com sua integridade. E quando mexe com sua integridade, ninguém está escutando, mas você está escutando. Isso é como se você doasse o seu poder para que você está perdendo seu poder. E o cara, ele faz artes marciais. Eu vou contar muito no Modos do Guerreiro, que é esse módulo que eu vou fazer com você amanhã. Ele falou que em 2009 ele estava completamente quebrado. Ele estava no Natal de 2009 com $125, perdendo o guarda dos filhos, porque ele estava envolvido com bebidas, com isso. E ele chegou no Natal e ele olhou para os filhos, olhou para a vida dele, ele disse, eu não aguento mais. Ele já tinha feito os cursos do Tiravec. Ele já tinha participado de um monte de coisa, mas ele não fazia. Ele não estava mexendo com o quê? Com o poder dele. Até em 2009, nesse Natal de 2009, ele disse, chega, a partir de hoje eu vou cumprir com tudo que eu falar, com todos os meus compromissos, nem que me doa. E isso aí eu vou falar muito sobre nos modos do guerreiro. E esse dia ele decidiu. Último ano, ele ganhou $3 milhões. Como um cara sai de $125 e vai para $3 milhões? R$1 milhão por mês. Quanto? R$1 milhão por mês. Exatamente. Tu imagine isso, Vinícius. Com integridade. Tudo, compromissos pequenos. Não tem como você querer sonhos grandes se você não consegue cumprir os pequenos. E ele começou do pouco. Ele sabe por que a maioria das pessoas elas ficam ali porque ela acha que ela precisa tomar grandes atitudes, mas atitudes às vezes é você se levantar e fazer sua cama. É um sair de zona de conforto? É. Você pegar e no lugar de você tomar um banho quente, você tomar um banho gelado? É saindo toda hora da zona de conforto, fazendo pequenas disciplinas, que isso vai se acumulando. Como também aquilo que você bota no seu celular no soneca. Aquilo, só quero fazer o mais fácil, quer tomar banho frio. Você vai, banho quente. Você vai sempre se treinando a querer as coisas fáceis. Você não faz. E quando você não faz, mexia com ele. Ele entregava o poder. E aí ele deu uma aula de artes marciais, né, que o
o Taekwondo, ele diz que não está na força de que você dá um murro, que você dá um golpe. Está no poder, em você usar pontos certos. E os pontos certos é você viver dentro da integridade. Você entende? Do tudo que você fizer, você tem que fazer. Se você conquista isso, você conquista a vitória interna. E a vitória interna vai ser refletida para a vitória externa. Entende? A integridade, você cumprir com sua palavra. Você disse que ia para a academia, você tem que ir. Você tem um compromisso, não pode chegar atrasado, não chegue. É impossível você fazer negócio com pessoas que chegam atrasados. Porque se elas não conseguem cumprir essas pequenas coisas com você, imagine quando ela for grande. Ela não vai cumprir também. Então, tudo começa com as coisas pequenas, o fazer. Tem que fazer, porque isso mexe com você. Vá para ação. Ele diz que a estratégia principal para você sair de tudo, de todas as suas dificuldades, é procurando uma pessoa para ajudar. Vá fazer, vai ensinar um novo consultor, um novo cliente a tomar produto, vai ensinar uma pessoa a saber o que você já sabe, com pequenas coisas, mas vá fazer, vai entrar em ação, vai ajudando, vai criando novas disciplinas. Então, na hora que vir as vozes, você tem que fazer. Mesmo o medo batendo, entende? E fazer tudo com integridade, porque isso mexe com os modos, as estratégias mexem com o modo de vida do guerreiro. Então, tá bom? Tá aí, 8 horas, terminamos. Terminamos não, a primeira parte.